O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre regras de cuidados e prevenção com as crianças em festas como a do Carnaval, por exemplo. O Estatuto da Criança e Adolescente, publicado em julho de 1990, determina regras que proíbem a violação de direitos dos menores, como, por exemplo, os que dizem respeito aos cuidados com a exposição deles em festas e eventos como o Carnaval. A lei orienta cada estado a editar a própria portaria para atender às necessidades regionais. Disciplina não só a participação em bailes carnavalescos, mas também em desfiles, em carros alegóricos, né? Eles limitam as idades, no solo, como é que participa. Qualquer exceção é possível, mas tem que ser excepcionada pelo juiz da vara da infância por um alvará. A regra geral diz, por exemplo, que nos casos de matinês, as crianças maiores de 12 anos podem estar sozinhas, desde que portando documentos de identificação. Só é liberado em algumas situações com autorização do juiz da vara da infância e juventude. A venda de bebidas alcoólicas ou de produtos que possam causar dependência à criança ou adolescente pode ser considerada contravenção penal ou até mesmo um crime. Os estabelecimentos que desrespeitarem essa portaria normativa do juiz estão sujeitos a um procedimento administrativo na vara da infância que pode ocasionar multa e até mesmo fechamento do estabelecimento. Os pais que descumprirem essas determinações, eles estão sujeitos também a sofrerem algum procedimento na vara da infância e juventude relacionados ao seu poder familiar, ter alguma limitação ou até mesmo, no caso mais extremo, perder esse poder familiar em relação a esse filho ou a todos, dependendo da gravidade do ato. Os comissários da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal vão fiscalizar os bailes de Carnaval de Brasília entre os dias 8 e 12 de fevereiro. O objetivo é conscientizar os pais e também monitorar a presença das crianças e adolescentes nas festas e assim evitar os abusos. A presença deles e a venda de bebidas alcoólicas serão alvos da fiscalização. Muito bem, para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o delegado-chefe adjunto da 2ª Delegacia de Polícia de Brasília, Valdec Fachinelli Cavalcante. Muito boa tarde, doutor. E mais uma vez, olha, muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Gostaria de começar essa nossa entrevista perguntando quais são as precauções que os pais devem tomar com relação à segurança das crianças. A criança é vulnerável por natureza. Então, os pais devem tomar muito cuidado com a exposição delas nesse momento. É um momento de alegria, é um momento de descontração, porém os pais devem ter alguns cuidados básicos. Nós estamos falando, devido à natureza da nossa função, delas serem vítimas de crime. Então, o que os pais têm que tomar cuidado? Primeiro, procurar identificar as crianças. Então, coloque uma pulseira no braço das crianças, com o nome da criança, com o nome do responsável, o telefone. E cerque elas de cuidado. Criança não pode estar sem alguém protegendo-as. Não podem estar sozinhas, a não ser que tenha alguém tomando cuidado com elas. E, em geral, tomar cuidado, orientar as crianças a quê? A não terem contato com adultos que não conheçam, a não ficarem sozinhas. Se elas se perderem, procurarem um policial, procurarem uma pessoa que ela saiba que é responsável por ela naquele momento e vários outros cuidados que nós podemos sugerir. Por exemplo, deixar criança desassistida. Isso pode representar algum tipo de crime? Se acontece alguma coisa com a criança, o pai pode ser responsável? O pai pode ser responsável, sim, inclusive pelo crime de abandono de incapaz. Então, os pais têm que tomar muito cuidado. É claro que não em uma situação que não tenha controle sobre isso. Porém, os pais têm que tomar muito cuidado com abandonar suas crianças, deixá-las desamparadas, porque se ocorrer algo mais grave com elas, os pais podem até ser responsabilizados criminalmente pelo crime de abandono de incapaz. Pois é, o que a gente já viu e já ouviu bastante por aí são pais, e alguns deles até com atos de irresponsabilidade, dão bebidas alcoólicas ou fazem vista grossa para as crianças, ou seja, adolescentes que consomem bebidas alcoólicas. Isso também pode ser considerado como um crime que cai sobre o responsável? Sim, crianças e adolescentes não devem fazer consumo de bebida alcoólica. É claro, em algumas circunstâncias, quando for criança, não se deve fazer esse consumo, porque faz mal para a saúde. Então, ela pode sim ser responsabilizada conforme o que ocorreu com a criança.
Então, os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Em relação, principalmente a adolescentes, pré-adolescentes, os pais devem orientá-los a não fazer injeção de bebida alcoólica no período de carnaval, tanto por uma questão de eles poderem, né, ter algum problema de saúde, na folia, como também por elas estarem menos protegidas, né, se estiverem sob efeito de álcool, com criminosos, né, aproveitarem essa oportunidade para cometer algum mal em relação a elas. E o que deve ser observado quando se leva uma criança, né, para um baile de carnaval? Por exemplo, joias, porque tem criança que gosta de usar um colarzinho de ouro, uma pulseirinha. Como é que funciona isso, doutor? A principal regra, né, para nos proteger de eventuais crimes é a prevenção e a autoproteção. Então, isso serve para qualquer folião, né? Um momento de alegria, um momento de descontração, mas nós devemos ter muito cuidado, porque geralmente nós estamos em multidões, em locais que nós não conhecemos, então devemos estar muito atentos a não levar joias, a não levar objetos de valores, evitar levar bolsas, ter, né, uma vestimenta adequada para a folia. E é um momento que nós temos muita ocorrência, por exemplo, de furtos. Por que ocorrência de furtos? Que a pessoa está mais desatenta e está com objetos, muitas vezes, objetos de valores. Então, leve para a folia somente aquilo que é estritamente necessário. Evite cartão de crédito, dinheiro, joias e qualquer objeto que possa ser perdido. Tá certo. Doutor Waldeck, muitíssimo obrigado por seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Eu que agradeço.